Eu espero que você tenha um dia feliz e peço para você abrir a Bíblia em João capítulo 4, a partir do verso 46. João 4, 46. Vamos fazer uma oração. Nosso Deus, ao abrir a Bíblia agora, perdoa os nossos pecados, aceita a nossa adoração e usa o Espírito Santo para nos ensinar a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então, Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. O que é fé? Você poderia me dizer o que é fé? O que você acha que é fé? Eu vou contar uma história que eu não sei se é verdadeira, mas pretendo com ela ilustrar o que eu acho que seja fé. Dizem que um dia um alpinista se meteu a subir uma montanha sozinho e enquanto o dia passava, infelizmente, ele não conseguiu chegar no objetivo que ele queria. E a noite veio chegando e ele começou a ficar com medo, porque ele precisava alcançar um lugar para acampar antes que a noite chegasse, uma plataforma ou algo parecido. E ele subiu, mas o sol foi mais rápido do que ele e a noite chegou e ele ficou na escuridão, pendurado na rocha, na montanha. Enquanto ele pensava no que fazer, ele começou a se desesperar, perdeu o controle e decidiu subir mais um pouquinho, coisa que dizem que não se faz na escuridão quando você está subindo uma montanha, parede na sua frente. Mas quando ele foi colocar um pino para dar mais um passo para cima, para tentar alcançar um lugar de acampamento, ele não conseguiu fixar direitinho, o pino escapou e ele despencou no meio da escuridão. E quando ele caía, de repente a corda se enroscou em algum lugar e ele, no solavanco, ficou pendurado, sem as ferramentas, sem nada, tudo caiu. E ele ficou desesperado e começou a pedir socorro, como se alguém pudesse estar ali numa hora daquelas. E ele começou a gritar no meio da noite e da escuridão: tem alguém aí? Tem alguém aí? E para surpresa dele, uma voz respondeu o seguinte: sim, tem alguém aqui. E ele disse: quem é? Deus, meu filho. E ele então perguntou: o senhor pode fazer alguma coisa para me tirar daqui? E Deus disse: posso. Pula. E ele pensou por 1 ou 2 segundos e disse assim: tem mais alguém aí que pode me ajudar? A noite passou, ele adormeceu, e ali as extremidades, nariz, orelhas, ponta dos dedos começaram a congelar, e quando o dia começou a raiar, ele percebeu que ele estava a 20 centímetros do chão. O que é fé? Você já parou para pensar nisso? Enquanto você pensa na lição que a gente pode tirar dessa história, eu vou te contar aqui, ou pelo menos tentar analisar com você o capítulo 4, os versos 46 em diante, onde nós temos a história de um homem que tinha um filho doente. O verso 46 diz que esse homem era oficial do rei, era alguém que tinha algum recurso. O filho dele estava doente. Dizem os estudiosos aí da língua grega que essa expressão que se usa aqui para filho quer dizer ou indica uma criança pequena ainda, talvez até seus 12 anos. Então o desespero era grande. Ele devia já ter buscado muitos recursos, ele devia estar desesperado, e as informações do verso 46 aqui são importantes, as informações geográficas.
Diz o verso aqui, no início do texto, que Jesus estava em Caná da Galileia e o oficial do rei estava em Cafarnaum. Essa informação é importante, você vai entender por quê ao final, ou chegando no final do sermão. Essas duas cidades, elas ficavam a mais ou menos 50 quilômetros uma da outra. E isso é bacana você entender para compreender no final o que aquele homem, por que a fé dele foi renovada. Então, Caná da Galileia, Jesus estava lá. Cafarnaum, o homem saiu de Cafarnaum, aproximadamente 50 quilômetros de caminhada. E no verso 47, diz que ele ouviu que Jesus estava ali na região da Galileia, e ele foi até lá e rogou. O diálogo aqui é curioso, e para a gente aqui do Ocidente, é meio difícil de entender por que Jesus reagiu daquela maneira. Então eu vou ler para você aqui os versos 47 e 48, para você entender o que eu quero dizer. Diz o verso 47, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Note que aquele homem chega, pede para Jesus descer para curar seu filho, o texto é bem econômico, o evangelista João aqui não dá detalhes, eu queria que você imaginasse a cena. Aquele homem chega, depois de 50 quilômetros de caminhada, vê Jesus, pede para ele descer e curar o seu filho. Jesus olha para ele e diz assim, se você não ver nenhum sinal, nenhum milagre, você não vai crer, né? A princípio não faz muito sentido para a gente esse diálogo. Por que Jesus foi tão, digamos, tão rude? Dá a impressão que Jesus foi rude com aquele homem, não é? O que aconteceu para que Jesus respondesse dessa maneira? Para mim, essa história só faz sentido se aquele homem, ao chegar ali, olhou para Jesus e ele encontrou alguma coisa que ele não esperava. Imagine que você ouve falar de um Messias, de alguém enviado de Deus, alguém que faz milagres, que encanta multidões enquanto está pregando, e você quer conhecer essa pessoa. E você chega, se aproxima e vê que essa pessoa é menos do que você imaginava que ela fosse. Ela não está tão bem vestida, ela não é tão bonita, ela não é tão atraente, está talvez sentada na beira de um riacho com sandálias mal feitas, uma roupa simples, e você fica se perguntando, será que é essa pessoa que eu queria conhecer? Talvez seja isso que tenha passado pela cabeça daquele homem, quando ele chega e vê o tal Messias, que não era exatamente o que ele esperava que fosse. Talvez aquele homem tenha se decepcionado. Jesus, de repente, era uma pessoa comum, e não aquele superstar que a gente vê aí nos filmes, na televisão. Talvez Jesus fosse uma pessoa absolutamente simples. E quando um oficial do rei se aproxima e diz, desce para curar meu filho, ele não tenha colocado tanta fé assim naquele sujeito que ele viu na beira ali do riacho, sentado em cima de uma pedra. Por isso é possível que Jesus tenha olhado para ele e dito, tá bom, já entendi. Se você não ver sinais e prodígios, você não vai crer. Agora, é interessante que na sequência do diálogo, no verso 49, imediatamente o texto diz que aquele homem disse assim, na medida em que Jesus disse, se você não vê nenhum sinal, nenhum milagre, você não vai crer, né? E no verso 49 o texto diz, rogou-lhe então o oficial, Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando Jesus olha para ele e diz assim, se você não vê nenhum sinal, nenhum milagre, você não vai crer, né? A Bíblia diz que aquele homem imediatamente pede, então desce para curar meu filho. É como se ele caísse em si e descobrisse o seguinte, a minha falta de fé pode custar a vida do meu filho. Ele deve ter percebido que Jesus leu a mente dele
E naquele instante ele decidiu acreditar e ele suplicou. Dá a impressão aqui que na primeira vez ele vem e roga e pede, né? Vai curar meu filho, mas na segunda vez ele implora. E ele descobre que Jesus leu a sua mente e isso poderia custar a vida do seu filho. Ele diz, então, por favor, não leva em conta, isso está tudo implícito aí no diálogo, né? Não leva em conta a minha falta de fé. Desce e cura meu filho. E eu fico imaginando, na nossa maneira de ser, na nossa maneira humana de ser, como que nós responderíamos a uma pessoa que agisse dessa maneira em relação a nós mesmos? O que você diria? Talvez a gente dissesse assim, tá bom, vou pensar no seu caso. Agora que você chegou aqui e se decepcionou comigo, talvez você possa ficar num cantinho ali, ajoelhado no milho, esperando, e eu vou ver se você merece minha atenção. Uma vez uma mãe, numa cidade onde eu fui pastor, a filha dela decepcionou grandemente. E ela chegou para mim e disse assim, pastor, acho que eu vou dar um gelo na minha filha para ver se ela aprende. Essa talvez seja a primeira reação de um ser humano que se sente ofendido, né? Mas Jesus aparentemente não é assim. Quando aquele homem duvidou, mas na sequência entendeu que era um erro duvidar do simples Galileu e rogou na sequência, vai curar meu filho, Jesus imediatamente no verso 50 diz assim, então vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Jesus Cristo aqui faz uma pequena revelação do seu caráter. Quando aquele homem duvida, e Jesus o repreende, e o homem decide crer imediatamente, Jesus imediatamente diz a ele, então vai, teu filho vive. Jesus não deixa aquele cidadão de castigo, não pede para ele ficar esperando vou pensar no seu caso, não. Jesus imediatamente cumpre o que no Antigo Testamento alguns textos bíblicos já haviam adiantado. E no Antigo Testamento a gente tem, através de Isaías, por exemplo, o profeta dizendo assim, voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vós. É exatamente o que Jesus diz aqui. Não tenho prazer na morte do ímpio, diz o Antigo Testamento. E é exatamente o que Jesus faz aqui. No momento em que aquele homem decide crer, ele diz, vai, teu filho vive. Deus é assim, na medida em que você decide se aproximar dele, ele se aproxima de você. Mas nós, na nossa humanidade, a gente imagina que Deus seja como nós. E nós temos a tendência de se vingar, nós temos a tendência de fazer a outra pessoa sentir o que nós sentimos. A gente tem a tendência de fazer a pessoa experimentar um pouco do próprio veneno, mas Deus aparentemente não é assim. Eu estou convencido de que Deus é melhor, muito melhor do que a gente imagina, do que a gente pensa e do que a gente idealiza. Normalmente nós projetamos em Deus as nossas qualidades, mas Jesus aqui diz não, você não precisa de mais nada, você decidiu crer, então vai, teu filho vive. E a Bíblia diz que o homem creu na palavra de Jesus e partiu. E essa é uma indicação do que seria a fé. Fé não é você acreditar que Deus vai resolver todos os seus problemas. Na verdade, fé é você ouvir a palavra de Deus e ir na direção que ela indica. A fé move as pessoas, e move as pessoas na direção que Deus indica. A Bíblia diz que aquele homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele não ficou se perguntando, será? Vai, teu filho vive. Será? Devo mesmo acreditar nesse homem? Não, ele já tinha tomado essa decisão de crer. Então, quando Jesus disse, vai, teu filho vive, ele foi. Simples assim. Voltando à história do alpinista. Aquele homem, quando ouviu Deus dizendo, pula, se tivesse fé, ele haveria pulado, porque quando Deus diz pula, é porque dá para pular. É simples assim. A fé é o tipo da coisa que a gente usa na prática no sentido de fazer aquilo que Deus manda. Fé não é
de resolver todas as nossas dificuldades, mas é acreditar que, se Ele nos manda por esse caminho, é possível ir por lá. Fé é quando você acredita que, quando Deus fala, Ele é Deus e Ele pode dizer e você pode confiar. Fé é acreditar que Deus sabe o presente, o passado e o futuro, então dá para você agir de acordo com a sua palavra. Por isso aquele homem, diz a Bíblia, creu na palavra de Jesus e partiu. E no verso 51 a gente tem o seguinte, no verso 51, já ele descia quando os seus servos vieram ao encontro e anunciaram que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. E eles disseram, ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso reconheceu ser o pai, aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Note que ele estava a 50 quilômetros de casa. Quando eu caminhava numa esteira, numa academia, eu andava aí no máximo a 6 km por hora, com toda a minha disposição. Imagine que você andasse aí no sol da Palestina a 3 km por hora, parasse para descansar, à noite para dormir e tal. Então o homem saiu dali na hora 7ª, quando Jesus disse, vai, teu filho vive, era mais ou menos 13h. Ele foi, começou a caminhar, e na 13h do dia seguinte, ele chega em casa. E quando ele está chegando, os servos dizem, olha, o teu menino está bem, está melhor. E ele disse, que horas ele ficou bom? 7ª hora de ontem. E aí o homem entendeu que foi exatamente aquele o momento em que Jesus disse, vai, teu filho vive. E aqui entra uma coisa curiosa no verso 53. A última frase do verso 53 diz assim, e ele creu e toda a sua casa. Mas espera aí. Ele já não havia crido? Lá no verso 50, Jesus disse, vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Mas no verso 53, quando ele chega e dizem para ele que o menino está bom, ele creu de novo. Eu entendo aqui que entre a 7ª hora deste dia, a 13h deste dia, e a 13h do dia em que ele encontrou seu filho, esse era o espaço da fé que ele tinha para continuar acreditando no que Jesus disse ou desistir daquela ideia. No momento em que Jesus diz, vai, teu filho vive, ele crê até o dia seguinte e ele vê a concretização daquela promessa de Jesus. Ele pôde pensar se poderia continuar crendo ou não. Foi naquele espaço de tempo em que ele teve que decidir se Jesus era realmente o Messias, o Salvador para ele ou não. E eu tenho a impressão que isso se repete na nossa experiência. Um dia você e eu cremos, mas até que Jesus volte, existe um espaço que eu não sei quanto tempo é. Não sei quanto tempo eu vou viver, não sei quanto tempo o mundo vai durar, eu não sei quanto tempo é esse espaço da fé que Deus me dá. Mas no dia em que desde o dia em que eu ouvia as histórias que minha mãe me contava a respeito da Bíblia, até o dia em que Jesus voltar, desde o dia em que eu entendi que eu não sou um fruto do acaso, mas eu fui criado pelas mãos de um Criador, e que esse Deus vai um dia me buscar, desde aquele dia até o dia em que eu morrer, ou que eu ver Jesus nas nuvens dos céus, esse é o meu espaço da fé. É aqui que eu tenho para decidir se vou continuar crendo ou não. É aqui que eu tenho, esse espaço que eu tenho para decidir se essa mensagem aqui continua válida, continua suficiente, ou eu preciso de mais, preciso de outra coisa. Todos nós, em algum momento, vamos descobrir que a gente tem um espaço da fé para decidir a respeito daquilo que um dia a gente creu. Pode ser que nesse espaço da fé, a pandemia tire a sua disposição de crer. O sofrimento tire a sua disposição de crer. Pode ser que nesse espaço aqui, uma perda muito grande tire de você a disposição de crer, ou pode ser que a prosperidade tire a sua disposição de crer.
Tem gente que foge de Deus quando chega o problema e porque fica chateado com Deus. Tem gente que se apega mais a Ele. Tem gente que no sucesso e na prosperidade sente que não precisa mais dele, se afasta dele. Cada um de nós reage de uma forma. Mas o fato é que desde o dia em que você conheceu a Deus até o dia em que você morreu, em que Jesus voltar, você vai ter que tomar essa decisão. Na verdade, eu acho que você toma essa decisão dia após dia. Todos nós temos o nosso espaço. O ladrão na cruz tomou essa decisão no seu último dia de vida. Mas esse é um empreendimento arriscado, perigoso. Eu acho melhor a gente tomar essa decisão logo. Porque Deus, segundo a gente lê do caráter de Jesus, Ele está sempre disposto a se voltar para nós imediatamente. Então, não tem o que esperar. Não há o que decidir, não há o que adiar, não há o que tentar melhorar. Tem gente que espera, desde o dia em que ouve falar de Deus, espera para que um dia seja melhor, seja perfeito, seja mais adequado para as coisas da fé ou da religião. Não há necessidade disso. Jesus Cristo aceita uma fé simples e pura, como a criança acredita no Pai. Talvez seja por isso que Ele tenha dito que o céu será das crianças, né? E se a gente não for como crianças, nós não vamos entrar no reino de Deus, porque a criança crê incondicionalmente. Talvez é isso que nós precisemos hoje, renovar aquela fé que um dia a gente teve. Porque em algum momento o diabo, com as suas estratégias, vai fazer com que esse espaço seja difícil de ser vivido, seja pela dificuldade, seja pela prosperidade. Eu espero que você e a gente aproveite esse espaço de fé que Deus está nos dando. E a gente acredite no fato de que Jesus está disposto a se voltar para nós no momento em que a gente se voltar para Ele. Que Deus te abençoe, porque naquele dia em que o autor da nossa fé voltar, naquele dia em que Ele se colocar em pé e ressuscitar as pessoas, naquele dia em que Ele vier e o mundo entrar em comoção e as pessoas que você um dia sonhou em reencontrar vão estar de volta à vida, naquele dia em que o mundo inteiro vai cantar glórias para aquele homem Deus que vem nos buscar, naquele momento, triste vai ser descobrir que você usou mal o seu espaço da fé. Mas feliz vai ser aquele que descobrir que, apesar dos seus defeitos, confiou na graça e na misericórdia de um Deus bondoso e que imediatamente se volta para o pecador que se arrepende. Tomara que naquele dia a gente esteja pronto, preparado, para encontrar o autor da nossa fé. E quem sabe conhecer esse oficial do rei e o filho dele, não é? Porque diz a Bíblia aqui que creu ele e toda a sua casa. Talvez seja o momento da gente perguntar para ele se nós interpretamos a história dele de maneira correta. Vai ser um momento incrível no dia em que Jesus voltar. E essas oportunidades vão estar à nossa disposição. Enquanto o Renatão canta, pensa nisso. E se for necessário, refaça a sua fé. Não deixe esse espaço perder-se ao longo do tempo. Deus te abençoe. Tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio às lágrimas e
sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida no meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Nosso Deus, nosso Criador, nós agradecemos por Jesus, o Teu Filho, pelo autor e consumador da nossa fé, porque um dia Ele veio, nasceu, viveu, revelou o Teu caráter para nós, seres humanos, e hoje a gente tem a esperança de um dia atravessar esta vida e encontrar a Ele face a face, a Te ver, a conhecer o nosso Deus por meio do nosso Salvador. Nós damos glórias ao autor da nossa fé e pedimos que nesse espaço que a gente tem até Jesus voltar, ou até o fim da nossa vida, que a gente possa renovar a nossa fé a cada dia, a cada momento, a cada semana, a cada sábado. Nós não queremos abandonar essa esperança que um dia a gente abraçou. Talvez alguns que estejam aqui, que estejam assistindo, tenham passado por momentos difíceis, tenham pensado em desistir, mas visita essas pessoas nesse momento, Senhor. Talvez outros tenham conseguido realizar tantas coisas, tantos sonhos, que hoje nem deem mais importância para o Senhor e para a Tua vinda. Visita essas pessoas também. Nos ajuda a continuar sendo fiéis à palavra, aquilo que um dia nós cremos.
dá uma mente aberta, um coração aberto, olhos abertos para ver a realidade do mundo que a gente vive e renovar a nossa esperança na vinda de Jesus. Nós damos glória a esse nosso Senhor, a esse nosso Salvador, Jesus Cristo, em nome dele que nós oramos. Amém.